E aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos aí, dar continuidade no livro de 2 Crônicas, capítulo 31 e 32. Os israelitas põem fim à idolatria. Isso aqui é interessante. Assim que os dias dedicados à celebração e aos festejos passaram, todos os israelitas que se acharam ali saíram da cidade de Judá, despedaçaram as estátuas pagãs, cortaram e derrubaram os postes ídolos e destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, e em Efraim e em Manassés. Logo depois de haverem derribado todos os altares pagãos, retornaram para suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias orienta o serviço religioso. Estabeleceu o rei Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, cada um de acordo com os seus serviços religiosos, a fim de apresentarem holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão, ministrarem, guardarem, darem graças e entoarem louvores de adoração junto aos portões do templo de Yahvé. A contribuição que fazia o rei, fruto de seus próprios bens, foi destinada para os holocaustos, para os sacrifícios realizados pela manhã e todas as tardes, bem como para os holocaustos do sabá, todos os sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na Torá, a lei de Moisés. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com os sacerdotes e os levitas a porção que lhes era dividida, a fim de que pudessem dedicar-se ao estudo, ensino e prática da Torá, que é a lei de Yahvé. Assim que se proclamaram esta ordem real, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram generosamente. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram com alegria o dízimo de todos os seus rebanhos, de todos os utensílios e objetos consagrados e dedicados ao Senhor seu Deus, e depositaram tudo ali, formando muitas e muitas pilhas. No terceiro mês, começaram a organizar as primeiras pilhas de doações e no sétimo mês concluíram a coleta. Quando o rei Ezequias e os chefes observaram aqueles montões de ofertas, agradeceram e louvaram o Senhor e bendizeram o seu povo de Israel. Então Ezequias indagou ao sacerdote e aos levitas acerca daquelas pilhas de produtos doados. O sumo sacerdote Azarias, que pertencia à família de Zadok, lhe explicou: desde que o povo começou a trazer sua doação para a casa de Yahvé, tem havido o que comer e de que se fartar, e ainda nós temos sobrado bastante, porquanto o Senhor abençoou o seu povo, e estes montões são as obras. Diante disso, Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor, e assim o fizeram imediatamente. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e todos os objetos e produtos dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e seus irmãos Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Nat, Azael, Mate e Benaías eram supervisores subordinados a Conanias e a seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias, e de Azarias, o oficial encarregado de chefiar a casa de Deus. O levita Coré, filho de Imna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as doações dedicadas a Yahvé e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estavam Éden, Minaim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda a fidelidade, distribuíram ofertas aos seus colegas sacerdotes de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens, sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados,
A distribuição era concedida generosamente a todos os homens de 3 anos para cima que iam à casa de Yahvé para fazer os seus serviços religiosos diários, segundo o ministério que realizavam, conforme os cargos sob suas responsabilidades e de acordo com seus respectivos turnos. A lista dos sacerdotes foi elaborada conforme os seus grupos de famílias. Os levitas de 20 ou mais de 20 anos, de acordo com sua responsabilidade e seus turnos. Esse mesmo registro genealógico incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos dos arredores das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem as porções a todo homem entre os sacerdotes e a seus filhos e a todos os levitas que foram registrados. Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom e justo, reto e verdadeiro, diante de Yahvé, o Senhor, seu Deus, em toda a obra que empreendeu, no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à Torá, à lei, aos mandamentos. Ezequias buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Judá vence as forças de Senaqueribe. 2 Crônicas, capítulo 32. Passados estes acontecimentos históricos, e tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes, com o propósito de conquistá-las. Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha um plano para invadir Jerusalém, buscou o conselho de seus príncipes, oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região, porquanto argumentavam: por que viriam os reis da Síria e achariam água à vontade para saciar-lhes a sede? Em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torre de vigia sobre ele. Edificou também outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou a Milo, o aterro da cidade de Davi. Mandou ainda produzir grande quantidade de lanças e escudos. Designou oficiais de guerra para comandar o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou profundamente ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para atravessar as nossas batalhas. E todo o povo, naquele mesmo momento, se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Senaqueribe ofende o rei e a Deus. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todo o seu exército movimentava-se com o objetivo de sitiar a cidade de Lax, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte advertência a Ezequias e a todo o povo de Judá que habitava nessas terras. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que depositais a vossa confiança, para vos deixar de cercar em Jerusalém? Ora, quando Ezequias promete, Yahvé, o Senhor nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria. Ele os está simplesmente enganando, a fim de deixá-los morrer de fome e de sede. E não foi este mesmo Ezequias que destruiu os altares desse Deus, ordenando a Judá e a Jerusalém. Diante de um único alto altar vos prostrareis
e sobre ele oferecereis vossos perfumes, queimados como incenso sagrado, né? Ele aqui destruiu os postes ídolos, né, dos deuses pagãos. Só que o rei da Síria, Senaqueribe, não conhecia essa história e achou que fosse os postes de Deus. Só que ele não sabe disso, beleza? E era necessário o povo fazer queimação de holocausto e sacrifício somente em um lugar, que é no templo de Deus, se eu não me engano, o próximo à tenda do encontro, né? Nessa época aqui ainda Salomão não tinha construído ainda o templo de Deus. E ele não sabia. Ele estava falando bobagens, ele não tinha conhecimento, né? O Deus dele era outro Deus, ele não tinha conhecimento do Deus vivo que fez os céus e a terra. Não é isso? Não sabeis vós o que eu e meus antepassados fizemos a todos os povos das terras? Porventura, alguma vez os deuses daquelas nações tiveram forças para livrar sua gente das minhas mãos? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiram salvar o seu povo de mim? Sendo assim, como então o vosso Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Portanto, não vos deixeis iludir por Ezequias, que esse sujeito não vos engane dessa maneira. Não lhe deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem reino algum, teve poder para livrar o seu povo. Aí, Glaucio, ouviu não? Dos meus exércitos, nem das mãos de meus antepassados. O vosso Deus também vos conseguirá livrar das minhas garras. Os oficiais de Senaqueribe esbravejavam ainda mais impropérios contra Yahvé, o Senhor Deus, e contra o rei Ezequias, seu servo. Senaqueribe ainda escreveu cartas para blasfemar por escrito de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, desafiando. Assim como os deuses dos seus povos, das outras nações, não puderam livrar o povo deles das minhas mãos, da mesma maneira o Deus de Ezequias não livrará a sua gente das minhas garras. Só que antes, Deus havia usado o Senaqueribe para poder castigar Israel e também as outras nações. Como ele não tinha conhecimento, ele está falando de outro Deus. E aqui na Bíblia mostra que é um Deus com a letra minúscula. E Deus, Yahvé, Yeshua, Hamashia, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ele é escrito com letra maiúscula, com D maiúsculo. Em seguida, todos os comandantes a serviço de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, com o objetivo de os atemorizar e os desesperar, e com isso conquistarem toda a cidade. Gritaram ultrajes contra o Deus de Jerusalém, da mesma forma como ridicularizaram os deuses das nações pagãs, que de fato não passam de obras produzidas pelas mãos humanas. Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouve a oração do seu povo. Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus nos céus. Então Yahvé, o Senhor, enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais do próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada para suas terras sob profundo sentimento de derrota e vergonha. E certo dia, ao caminhar pela nave do templo de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos invadiram contra ele e o assassinaram a fio da espada. Deus salva o rei e seu povo. Assim o Senhor salvou o rei Ezequias e toda a população de Jerusalém, das garras sanguinárias de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e lhes concedeu plena paz e descanso em todas as fronteiras. Então o povo se mobilizou e muito trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para homenagear Ezequias, rei de Judá.
Assim, desde aqueles acontecimentos em diante, o rei Ezequias passou a ser muito respeitado por todas as nações. Ezequias é atacado pelo orgulho. Naquela época, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. Ele suplicou ao Senhor, que lhe respondeu, concedendo-lhe um sinal miraculoso. Todavia, Ezequias deixou-se dominar pelo orgulho e não correspondeu à misericórdia com o que foi agraciado. Por esse motivo, a ira do Senhor se acendeu e veio como juízo sobre ele e igualmente sobre todo Judá e Jerusalém. Diante disso, Ezequias se humilhou, reconhecendo sua atitude arrogante, assim como todo o povo de Jerusalém. Por isso, a ira do Senhor se aplacou e não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Teve Ezequias muitas riquezas e glória em abundância. Mandou construir vários depósitos onde guardou seus tesouros, ouro, prata, pedras preciosas, especiarias, escudos de todo tipo de objetos de grande valor. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e redis para os rebanhos. Edificou diversas cidades e comprou muitos rebanhos, porquanto Deus lhe concedia muitas riquezas. Foi o rei Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e mandou canalizar a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a obra que se dispôs a realizar. Contudo, quando os embaixadores das planícies da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela nação, Deus o desamparou a fim de prová-lo e deixou transparecer tudo o que havia nos mais profundo do seu coração. A morte do rei Ezequias. Todas as realizações do rei Ezequias, inclusive seus atos de zelo e de dedicação a Deus, estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e nas histórias dos reis de Judá e de Israel. Ezequias repousou com seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos grandes reis, descendentes de Davi. Todo o Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe as mais expressivas homenagens fúnebres. E seu filho Manassés passou a assentar-se no seu trono e reinou em seu lugar. E aqui nós finalizamos o capítulo 31, capítulo 32. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.